Jesus quer você próximo. Parece algo engraçado, mas acredite, muitos filhos de Deus estão longe de Jesus, estão se posicionando bem distante de Jesus, mesmo estando na vida da igreja. E hoje eu quero ministrar sobre isso para você entender aonde que nós estamos falhando, errando, deixando de observar, para que você tenha uma vida abundante no Senhor. Então, há um questionamento muito grande no meu coração e no seu coração, e assim, se hoje não há, já existiu em nossos corações esse questionamento. O primeiro questionamento que um cristão sempre tem é: por que, sendo eu tão intenso e apaixonado por Jesus, eu não avanço? Tem pessoas que você vê que se vêm aqui à frente, choram, ajoelham, vivem, se derramam. Quando é louvor, levanta as mãos. Está em casa, é louvor o dia inteiro, e as coisas não avançam na vida dela. Por que isso acontece? É um questionamento de muito cristão. Mas também tem outro tipo de questionamento que também é válido, que é: por que eu, sendo alguém fiel, vou à igreja, participo da célula, vou em todo o culto, sou dizimista fiel, e eu não avanço? É outra pergunta, que é o outro lado da moeda. Uns estão bem posicionados diante da igreja do Senhor Jesus, outros estão completamente próximos, apaixonados por Jesus. Mas o Senhor, Ele não está preocupado somente com a sua proximidade, e também não está preocupado só com o seu posicionamento. Ele quer que você seja alguém posicionado próximo dEle. Isso você e eu precisamos entender esse princípio, porque são perguntas que são legítimas, são válidas, mas nós não temos respostas muitas vezes, e hoje eu quero trazer parte dessa resposta. Eu não sou dono da verdade, e eu não acredito que uma palavra de apenas 40 minutos vai trazer toda a verdade, mas uma coisa eu sei: essa palavra de 40 minutos pode fazer toda a diferença na sua vida hoje, em nome de Jesus, desde que você receba e tenha decisão: eu quero viver isso. Então, fazer essas perguntas para Deus, com certeza eu e você já fizemos, mas a minha pergunta para você nessa noite é o quê? Qual é a resposta que Deus te deu sobre todas as suas perguntas? E eu quero responder parte delas hoje, em nome de Jesus. Então, fala assim para o seu irmão: a palavra de hoje foi feita por Deus para tocar o seu coração. Amém? Sexta-feira, eu estava indo para o sítio orar junto com os pastores. Aí à noite os discipuladores chegaram. Mas quando eu estava indo para o sítio, Deus já vinha falando forte no meu coração a respeito de muitas coisas da minha vida, a minha intimidade com Ele. E uma das primeiras frases que eu estava escutando no meu carro, aqui na Ticoatira, acho que estava na Radial, indo para o sítio, toquei 2, 3 louvores, no terceiro louvor algo profundo tocou meu coração, e eu senti a presença de Deus muito forte, e eu escutei de uma forma, não foi tão audível, mas foi algo no meu espírito falando o seguinte: ufa, até que enfim eu vou falar com você. Isso mexeu demais comigo, irmãos. Liguei para minha esposa, mandei mensagem para ela, eu falei: amor, Deus já está falando comigo. E aí eu falei para ela o que Deus falou, e comecei a chorar no carro, escutando o louvor e chorando, porque foi um toque muito profundo para mim. Foi um toque que mexeu com as minhas emoções, foi um toque que mexeu com o meu espírito, deu uma sacudida no Alexandre espiritual. E isso, quando eu chorei, eu senti Deus como se estivesse falando assim, seguinte: Alexandre, ai, que bom que você está indo para o sítio conversar comigo, que bom que você vai me escutar hoje, Alexandre. É como Deus estivesse fazendo isso, eu vendo Deus falando comigo assim. Sabe aquela criança quando chega perto do pai, e ela assim: filho, hoje vou passar o dia com você e vou brincar o dia inteiro. Eba! Eu senti que Deus pulou de alegria, porque eu tenho um tempo para escutá-lo. Pastor, você não ora? Ora. Pastor, você não escuta Deus? Escuto. Mas são poucas as vezes que eu dou total atenção a Deus como Ele deseja. Isso mexeu demais comigo, porque Deus quer estar próximo de você. Fala assim para o seu irmão: Deus, Ele deseja estar próximo de você. Então Deus falou comigo e continuou falando, e isso mexeu. Cheguei no sítio por volta de 4h30,
mais ou menos, eu cheguei no sítio, e eu comecei a colocar a caixa de som, coloquei o louvor e já fui ajoelhar e orar. E naquele momento eu estava chorando ainda, estava buscando Deus. Foi a hora que o pastor Cristian chegaram, conversamos um pouquinho, eu já voltei a orar, porque eu não queria conversar, eu queria orar, eu queria sentir a presença de Deus. E o Senhor, falando com o Senhor, tocando o coração de Deus, chorando na presença de Deus, sentindo sensibilidade em Deus, eu percebi claramente que não era momento de eu pedir algo para a minha vida, não era o momento de eu ficar colocando metas, colocar direções de como vai ser a oração, porque se Deus já tinha falado comigo, que queria falar comigo, significa que eu não tinha que calar a boca, entende o que eu estou falando, calar a boca, ficar quieto e escutar Ele falando. Isso veio muito forte no meu coração. Eu falei: Deus, se o Senhor quer realmente falar comigo, então eu não vou colocar pauta nenhuma agora, eu não vou colocar minha família, eu não vou colocar as minhas finanças, eu não vou colocar a multiplicação da igreja, eu não vou colocar os 1000, eu vou colocar os meus ouvidos atentos à tua voz. Irmãos, fiquei quase mais de 1 hora calado, esperando Deus falar comigo. E uma hora eu estava dentro da capela orando um certo tempo, eu saí da capela e fui lá para andar no meio do sítio, e era bem o horário que estava encerrando o dia, o sol estava se pondo, a gente começa a ver aquele pôr do sol. Aí nessa hora, o Espírito Santo: olha o pôr do sol. E eu parei, olhei para esse pôr do sol, e o Espírito Santo falando com o meu coração, isso mexeu demais comigo, porque Ele queria me ensinar algo, Ele queria me mostrar algo, e eu creio que esse ensinar algo, eu já ministrei um pouco para os pastores e discipuladores lá no sítio, mas eu entendo que isso é para a igreja, para o semestre inteiro. Nós vamos trabalhar a proximidade e o nosso posicionamento diante do Senhor no semestre inteiro, em nome de Jesus. Eu creio nisso, porque é isso que vai fazer você desfrutar e viver as promessas de Deus. E nessa tarde que eu estava lá com o Senhor, e Ele falou claramente no meu coração: percebeu uma coisa no pôr do sol? Falei: Senhor, percebi o quê? Ele está se pondo. É lógico, né? Ele vai se pôr. Mas só que Ele me fez lembrar que pela manhã, eu tinha acordado às 5 horas da manhã, porque eu tinha que levar minha mãe no médico, enfim, eu vi pela marginal o sol nascendo. Isso também me chamou a atenção, porque foi acho que foi a primeira vez da minha vida, que no mesmo dia, eu prestei atenção no pôr do sol e no nascer do sol. E o sol nasceu por volta de 6:30 da manhã, um pouco antes disso, e se pôs cedo também, antes das 6 horas, 6 e pouquinho no máximo. E o Senhor começou a ministrar meu coração a respeito disso, a respeito da luz, na verdade, o tanto de luz que ilumina a terra, que ilumina a nossa vida, e o tanto de noite que ilumina a vida das pessoas. Então durante o dia, você tem a luz do sol, que te ilumina, e durante a noite, a luz do sol vai embora, e prevalece as trevas, prevalece a noite. Existe a lua, porque ilumina a terra, mas na verdade você está diante de trevas. E o Senhor começou a ministrar meu coração, e falou para mim claramente, que o sol, ele nasceu mais tarde, e também se pôs mais cedo. Isso significa que a luz sobre a terra, sobre o Brasil, sobre São Paulo, Mairiporã, onde nós estávamos, foi em menos quantidade do que a noite, porque estamos numa posição diferente do que deveria estar. Para que a luz do sol tenha mais efeito e mais tempo na vida da terra, é necessário que a posição da terra, de Mairiporã, da cidade, do país, diante do sol, esteja diferente. Eu quero mostrar para você um vídeo aqui, rapidamente, porque eu não vou explicar astronomia, ciência, mas em 22 minutos, você vai entender um pouquinho do que a ciência fala sobre a relação da rotação, da translação da terra perante o sol. E aí nós vamos continuar a palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Tá bom? Tá pronto o vídeo aí? O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza 2 movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos.
Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada é de dia, e do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda, mas não, ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e por isso é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de Sol de maneira menos direta e é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta e lá será verão, e no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que têm um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Uau! 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 Amém. Eu precisava que você entendesse isso para continuar a palavra, porque imagine eu explicando isso. Deus do céu, só Jesus. Eu consigo entender, mas consigo transmitir da forma tão clara como foi esse vídeo de 2 minutos e pouquinho. Mas só que Deus continuou depois, é como se estivesse olhando o pôr do sol e Deus falando isso comigo. Falando sobre proximidade e sobre posicionamento. Isso mexeu comigo muito, porque Deus começou a falar comigo o seguinte: se você estiver na posição correta perante a minha luz, eu iluminarei todos os seus caminhos. Mas se eu não estiver, trevas reinarão sobre a sua vida. E aí comecei a entender alguns princípios importantes da palavra do Senhor. E comecei, uma irmã perguntou, pastor, para mim na quarta-feira, e essa foi eu não tinha resposta clara, mas hoje eu tenho a resposta clara para ela. Ela falou assim: pastor, doeu falar que eu não amo Jesus. E eu entendi algo com o Senhor com essa palavra. Amar Jesus é estar próximo dele, mas muitas vezes na posição errada. E não crescemos, não desfrutamos, não avançamos, porque Jesus quer que você esteja próximo deles na posição correta. E ao contrário também, tem pessoas que estão longe de Jesus na posição correta, mas só que essa distância não aquece seu coração, e você se torna religioso, e você se torna alguém distante. Por mais que você conhece toda a lei, por mais que você conheça toda a palavra, ela tem pouco efeito, porque a proximidade de Jesus, junto com a posição correta, ela vai queimando seu coração e vai conduzindo a sua vida a um desfrute pleno. E esse movimento, essa posição, essa proximidade, falou claramente comigo, e Deus falou claramente: os meus filhos, o problema é que muitos dos meus filhos estão no meu sistema celestial, participam da vida e do reino de Deus, estão, como posso dizer a palavra? Estão condenados não é condenado a palavra, estão decididos por mim a viver uma vida eterna comigo. Porém, dentro desse sistema, eles precisam entender que existe uma posição e uma proximidade que eles têm que estar de mim, para que eles desfrutem de tudo aquilo. Quando eu falo sistema celestial, amém? O reino de Deus, para que eles desfrutem de tudo aquilo que eu tenho para eles.
E não adianta estar dentro do meu sistema celestial, do meu reino, longe de mim. Mas também não adianta estar no meu reino, na posição errada. Porque eu só posso lhe iluminar, trazer luz, trazer calor sobre a sua vida, se você estiver na posição próximo de mim. Esse é o princípio fundamental dessa palavra hoje. Eu quero discorrer sobre isso. Eu quero começar falando sobre posicionamento. Fala comigo, posicionamento. Posicionamento fala de decisões e sentimentos, versus sentimentos. Porque um posicionamento, ele é conduzido por duas questões. Um posicionamento de qualquer ser humano na terra, ele é conduzido por duas características. Esse posicionamento, ele vem de uma palavra liberada, ou esse posicionamento vem através de um sentimento que está em nós. Tudo que eu e você fazemos é baseado no que conhecemos e cremos, ou é baseado no que sentimos ou desejamos. Os seus posicionamentos funcionam assim. E aqui, nessa alegoria que eu quero apontar aqui, o sol aponta para Jesus, e as cidades, o planeta Terra aponta para nós. É muito nítido quando existe calor e luz, e quando existe trevas e frio. Nós nascemos para viver na luz e no fervor do Espírito Santo, não em frieza e trevas. E precisamos entender esse princípio hoje, em nome de Jesus. Porque se queremos chegar a 1000 pessoas, se queremos conquistar as nossas famílias para Jesus, se queremos casar, se queremos prosperar, se queremos encontrar o homem e a mulher da nossa vida, se queremos mudar o nosso casamento, você precisa estar na posição próximo daquele que vai mudar a sua história. Eu e você precisamos entender isso. E a Bíblia fala claramente que Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura sobre as asas. Então, Malaquias chama Jesus Deus de sol da justiça. Em João capítulo 8, verso 12, fala que Jesus é a luz do mundo. Olha que fala aqui, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Apocalipse também, no final da Bíblia, na volta de Jesus, ele fala que Jesus também é a estrela da manhã. Sabemos que a grande estrela, a principal estrela é o sol. Então, em Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, envio o meu anjo para dar a você este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a descendente de Davi, e resplandecente estrela da manhã. Tem todos os pontos que eu ligo para você. Jesus é sol da justiça, Jesus é luz do mundo, e Jesus é estrela da manhã. E o que isso para mim, para você significa? Que quanto mais próximo de Jesus, mais luz vai me dominar. E essa luz faz parte do reino de Deus, que é o desfrute pleno do que Deus tem para mim e para você. Nesta noite, você tem que sair daqui completamente cheio da posição correta da luz do Senhor. E tão próximo que você sentir Deus palpável na sua vida, em nome de Jesus. Não adianta conhecer a estrela da manhã, se a nossa posição diante dela está errada. Não adianta, como eu vou desfrutar da Soraya de costa? Não adianta estar casado e viver de costa para a esposa. Quando eu falo de apontar para as costas, significa não dar valor, ser movido por outros sentimentos. Eu preciso estar na posição correta, próximo na posição correta. E o que nos leva a ter uma posição errada é andar baseado nos seus sentimentos, é andar baseado no seu prazer, é andar baseado nas suas vontades. Ei, acorda para a vida. A sua carne não tem
salvação. Fala para o seu irmão, a sua carne não salva. A Bíblia fala que ela será destruída, e um novo corpo glorificado será te dado. Então a sua carne, que é a base dos seus desejos, muitas vezes, das suas vontades e das suas emoções, se ela está debaixo da luz de Cristo, ela vai ser sujeita à vontade de Cristo. Mas se a sua carne não está debaixo da luz de Cristo, da palavra de Deus, ela vai viver em trevas. Ei, olha aqui para mim, não tem como você estar debaixo da luz, o sol da justiça, a estrela da manhã, e o seu posicionamento não mudar. Se mudar porque você não valoriza, porque você ainda é guiado por você mesmo, pelas suas emoções, por si, pelo seu eu. Você precisa posicionar-se da forma correta, para que a luz tenha efeito e a sua vida seja transformada. Nesta noite o Senhor quer mudar corações, mudar vontades, mudar decisões. Eu orei por um irmão que fez aniversário ontem aqui. Eu orei para o seguinte: Senhor me direcionou isso, que os sonhos do Senhor se cumpram na vida dele, não é os sonhos dele se cumpram. Você entendeu a diferença? Da minha oração, posiciones esse irmão, para que a luz de Cristo entre, e os seus sonhos, Deus, aconteçam na vida dele. Isso é posicionamento, é estar diante da luz, na posição correta. Pergunta para o seu irmão: você está na posição correta diante do Senhor? Pessoas que se posicionam corretamente diante do sol da justiça, sempre tem luz. E o que é essa luz? Você vai entender agora o que é essa luz. Tá, pastor, eu preciso estar posicionado diante do sol da justiça, que é Jesus, mas o que é essa luz? Salmos, capítulo 119, não tem capítulo, desculpa, Salmos 119, verso 105. O que é essa luz para o homem? Vamos ler junto? Fala assim comigo: lâmpada para os meus pés. Mais firme: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Segredo: a luz, o sol da justiça, a estrela da manhã, que vai iluminar a sua vida, se chama palavra de Deus. É uma palavra simples, estou ministrando hoje, mas que muitas vezes, por falta de posicionamento nosso, não damos o devido valor. E por não dar devido valor à palavra, à direção do próprio Senhor, através da sua palavra, nós andamos em trevas, porque estamos na posição errada. E aqui, ou seja, estar posicionado diante do sol é andar na decisão de seguir a palavra de Deus. Minha esposa sabe disso, os pastores já perceberam isso, os discipuladores também já viram isso em mim. Eu tenho procurado ser um pastor imutável. Aquilo que eu falo e aquilo que Deus manda eu fazer, eu não retrocedo. Tudo que eu creio que a palavra de Deus me ensinou, eu não dou um passo atrás. Por mais que os meus sentimentos estejam falando não, por mais que a minha vontade seja outra, eu sempre consulto a palavra de Deus e falo: Senhor, qual que é a sua vontade na palavra? Se a palavra está rebatendo o que eu estou sentindo, eu vou contra o que eu estou sentindo para estabelecer a palavra. Olha aqui para mim, eu sei o que você sente, eu sei que dói às vezes, eu sei que a raiva, a ira, o ódio, a falta de amor, eu sei que a ansiedade, o desejo profundo de se morder e querer fazer algo, te domina muitas vezes, porque isso vem, esse sentimento vem sobre mim também. Mas quando eu decido estar posicionado diante do sol da justiça, nós falamos muito sobre isso lá, a unidade dos casais, unidade da equipe. Para a unidade de Deus,
prevalecer na igreja, você tem que morrer. Para que o sol da justiça manifeste luz sobre a sua vida e você mantenha posicionado, não pode mais existir vontade de Naor, vontade de Anísio, vontade de Renata. Tem que existir vontade de Cristo na Renata, vontade de Cristo no Naor. E qual que é a vontade de Cristo para esses irmãos? Palavra de Deus. O que a palavra diz. Aí você não vive em trevas. O que o Espírito Santo me fala aqui, o que está impedindo de você avançar mais um passo naquilo que você está buscando, é a sua falta de luz, porque ainda as suas vontades te reinam, ainda a sua vontade te domina, ainda o que você pensa é mais importante do que a palavra pensa. Exemplo claro, por que é tão difícil perdoar, sendo que a palavra fala que tem que perdoar? Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não interessa o que você está passando. O seu sentimento nessa hora, para que o sol da justiça manifeste na sua vida, tem que morrer. E a palavra que é o perdão tem que manifestar. E tem que ser liberada. Porque se você não liberar o perdão, você está em trevas, na posição errada. Aí o sol da justiça não pode liberar nada na sua vida. Liberar nada. Porque a sua posição não permite você receber. Mas é difícil, eu sei que é difícil, não tenho dúvida disso, mas é decisão. Fala comigo assim: posicionamento diante da luz não é sentimento, é uma decisão de seguir a palavra. É uma decisão. E aqui, continuando, te dar um exemplo claro disso na Bíblia. Não vou ler o texto porque não dá tempo, mas Saul foi um caso desse, porque Saul é alguém próximo de Deus. Saul era alguém próximo de Deus. Quero repetir, Saul era alguém próximo de Deus, porque o texto lá em Samuel fala que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Presta atenção, irmão, só se aposta de alguém que é muito próximo. Se apossou de Saul, mas só que o fato de ele ser muito próximo de Deus não impediu dele se posicionar errado diante de Deus. E aí o que acontece? Acontece o que? Ele vai e nega Samuel. Ele vai contra a vontade de Samuel, que Samuel era o profeta, a representação de Deus naquela época. Samuel fala, não sacrifique, ele sacrifica. Porque o desejo dele, o medo dele, a ansiedade dele impediu dele cumprir a palavra. Ele não se posicionou. Resultado, trevas perdeu o reinado. Sabe por que muitas pessoas perdem o casamento? Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque não adianta ser tão próximo de Jesus se você não se posicionar junto com Ele, mais próximo que Judas. Mais próximo que Judas foi, 3 anos e meio andando com o homem. Nós conversamos lá, ainda falou, Judas era o próximo, era o líder da igreja, era o mais preparado para ser o líder da igreja, sabia? Não era Pedro. Mas o posicionamento de Judas, mesmo sendo o próximo, impediu que ele desfrutasse do sol da justiça. Eu estou querendo valorizar para você. Valorize o seu posicionamento diante do Senhor, porque é isso que vai definir o que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? Estar na posição correta permite que Jesus, o sol da justiça, ilumine os seus caminhos. O posicionamento te mantém com a luz para não viver em trevas. Quando você se posiciona, você recebe luz. Então, logicamente, as trevas não reinam sobre a sua vida. Mas ele não é suficiente, mas somente a proximidade. Quanto mais próximo do sol, Jesus, você vai poder desfrutar. Então o fato de você conhecer a palavra, estar posicionado diante da palavra, não significa, o fato de você estar todo culto, toda célula, todo discipulado, sendo dizimista, toda reunião, não te qualifica a desfrutar da graça de Deus. Que pastor? Sim,
Porque a graça é um relacionamento íntimo do homem com Deus. Então eu estou posicionado, e o que eu faço? Me aproximo de Deus, me aproximo de Jesus, para escutar. O Eduardo está ali no alto, está ali no fundo. Se ele pedir para falar, você fala assim, bem baixinho, alguma coisa para mim, bem baixinho. Não estou escutando. E por que não estou escutando? Porque eu estou longe. Eu estou na posição correta, eu estou na direção do Eduardo, mas eu não escuto. Mas se eu sair daqui e ir até lá, desesperado, porque eu quero escutar o Eduardo. Fala agora. Jesus te ama. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Por quê? Porque o desespero meu de querer escutar o Eduardo é tão grande que me faz correr para ficar próximo dele. Eu não sei se você está entendendo. O fato de você estar posicionado diante do Senhor não te faz alguém que desfrute do Senhor. Mas quando você tem desejo de estar próximo do Senhor, tem desejo de andar com Ele, desejo de se aproximar dEle, você vai escutar os segredos mais profundos da sua vida. Quando você tem desejo de escutar o Senhor, quando você busca o Senhor, e a gente no segundo ponto, que é a proximidade, ela só vai ter um poder, um valor, um efeito na sua vida, se você buscar o Senhor. E aí Deus continuou falando comigo, nessa história, porque eu tenho o hábito de tirar os meus testemunhos, né? Minha esposa fala para os seus testemunhos, Alexandre. Eu esqueço, fico na palavra só. E Deus continuou falando comigo sobre isso, tudo isso naquela parte de tarde. E Ele disse para mim, se o planeta Sol, se o planeta Terra estivesse mais distante do Sol, como ele seria? Eu falei, Deus, pelo pouco que eu conheço de ciência, se estivesse um pouquinho mais distante do Sol, não haveria vida, ia ser uma geleira, e não tem condições de ter nada. Ele falou, exatamente. Então a sua distância de mim vai definir se vocês têm vida ou se você tem morte. Isso mexeu comigo de novo, porque eu sou um belo Marta. Para quem não sabe, Marta é alguém que trabalha na Bíblia, mas não desfruta de Jesus. Mas Deus também está preocupado com Marias, pessoas que querem estar próxima dele, porque querem desfrutar dele. E mais uma vez Deus mexeu comigo, e eu falei, Deus, realmente não ia enxergar a luz, por mais que estivesse posicionado, mas só que ia estar distante, eu não ia sentir calor do sol. Eu falei, realmente, assim vive muitos filhos meus, até estão na posição correta, até sabem ler a Bíblia, até estão buscando o Senhor, até estão indo na igreja, mas o nosso relacionamento é tão distante. Isso normalmente acontece com pessoas que têm mais tempo de igreja, pessoas que conhecem a palavra, já passou pelos 3 cursos da videira, já fez seminário. A tendência é orar menos, porque já sabe tudo que tem que ser feito. Sabe o que chama isso? Independência de Deus. Você é independente. O Pedro, hoje ele é jovem, mas quando ele tinha 4, 5 anos, que ele não sabia nada da vida, ele queria andar agarrado comigo e a Soraya. Então qualquer lugar que nós íamos, ele estaria junto conosco. Mas quando ele cresceu, ele já sabe pegar ônibus, já sabe pegar metrô, já sabe andar em Itaquera, já sabe onde é a cela, ele não precisa mais do pai. Isso para nós é bênção, porque isso faz parte da vida do homem, com relação entre pai e filho. Mas essa lógica não serve para você e Deus. Essa lógica é o contrário. Antes, você estava longe de Deus, porque você achava maduro. Mas a cada ano que você passa, cada ano que você anda, você se torna mais criança e precisa desesperadamente estar do lado do Pai. A maturidade cristã é a dependência total de Jesus, não é independência. E os religiosos, fariseus, os que têm muito tempo de igreja, nós temos essa tendência. Por que Deus falou comigo isso? Porque se eu não tomar cuidado, eu vou por esse caminho, Luanda.
Se eu não tomar cuidado, eu vou fazendo, a visão eu conheço, sei pastor, pregação, pastor, isso da palavra, e eu não tenho um tempo íntimo com Deus, por mais que eu ore todo dia, porque eu faço algo porque eu sou obrigado, faz parte do meu trabalho de pastor, orar. Mas não, Deus quer proximidade. Fala para o seu irmão, Deus quer proximidade. Para ter luz, é uma questão de posicionamento. Para ter desfrute, é uma questão de proximidade. Jeremias capítulo 29, verso 13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Presta atenção. Jesus está parado, sol da justiça, na única posição. Ele está falando o seguinte: eu vou até você, olha aqui para mim, eu vou até você para te incluir no meu reino celestial, na minha órbita celestial. Mas uma vez que você está na minha órbita celestial, você vem até a mim para encontrar os verdadeiros segredos da vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você que tem que buscar. Então proximidade é buscar. Se eu quero ter tempo com a minha esposa, eu tenho que estar próximo dela. Se eu quero investir no meu relacionamento com o pastor ela, o pastor Christian, eu preciso estar perto dele. Se eu quero estar mais perto do neto, eu preciso estar perto dele. Se eu quero estar mais perto do Jacques, eu preciso estar buscar ele. Eu preciso ser intenso em buscar ele, porque eu quero estar com ele. Porque é importante para mim estar com o Jackson. É importante para mim estar com o Edson, com a dona Cida. Porque se eu não busco, não é importante. Então, presta atenção, proximidade tem a ver com valor. Você é próximo daquilo que tem valor para você. Você é próximo daquilo que é importante para você. Então proximidade fala de disposição, fala de entrega, fala de valor. Davi é um dos maiores exemplos de alguém próximo de Deus. Mas olha o que ele escreve em Salmo 116, 12: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que darei ao Senhor? Alguém que fala isso é alguém que está muito próximo, sendo muito abençoado. Ele deveria estar assim: meu Deus, de novo uma bênção, meu Deus, quanto milagre, meu Deus, quantas bênçãos na minha vida. O que eu posso te dar por tantos benefícios que o Senhor me dá, Deus? O que eu posso fazer pelo Senhor? É alguém assim completamente grato, porque era próximo. É próximo. A pessoa mais abençoada pela Soraya sou eu, porque eu sou próximo. A pessoa mais abençoada pela Séfora é o Jonas, porque é próximo. Quem é próximo é abençoado, desfruta. Se você não está desfrutando da presença, das palavras do Senhor, dos milagres, porque você não está próximo, ou está posicionado errado. Você precisa decidir. Você precisa decidir hoje. No Salmo 51, 11, Davi estava com medo. Fala comigo, medo. E qual que era o medo dele? De perder a presença de Deus. Olha o que ele fala aqui: não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Ou seja, alguém próximo, é mais ou menos assim. A Soraya chega um dia para mim e fala assim, vou falar o contrário, né? Eu chego um dia para a Soraya e falo assim: vou embora de casa, porque eu estou mal com você. Porque a Soraya, que é alguém próximo e sabe o tanto de benefícios que eu dou para ela, pode fazer. Sabe o que ela vai fazer? Pelo amor de Deus, Alexandre, não vai embora. Não vai embora, pelo amor de Deus, porque você é bênção na minha vida. Deus nos uniu por um propósito. Eu não te largo de jeito nenhum. Você pode ir lá para baixo da ponte, eu vou atrás de você. Você pode ir para a Bahia, eu vou atrás de você. Você pode ir para o Ceará, aonde você for, eu vou atrás de você. Eu não te abandono de jeito nenhum. É o que Davi está fazendo. Não me tires da tua presença. Não arranca de mim o teu Santo Espírito. Eu pequei mesmo, eu errei mesmo, eu falhei mesmo, mas eu, tudo bem, faço alguma coisa com a minha vida. Eu perca tudo, menos a tua presença. Alguém que era próximo. É assim que se posiciona alguém que é próximo. Outro momento, Davi aqui coloca Deus como prioridade da vida dele. Por que prioridade? Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada, fala comigo, madrugada, te buscarei, a minha alma tem sede de ti.
A palavra aqui, madrugada, literalmente quer dizer no meio da noite, mas mostra como prioridade. Alguém que acorda de madrugada para cuidar do filho, é que o filho é prioridade. Alguém que acorda de madrugada para trabalhar, é que significa que o trabalho é prioridade. Alguém que coloca Deus como prioridade, nada é mais importante do que a presença dele e a obra dele. Entende? Então proximidade aponta para essas coisas. Então nunca teremos proximidade se não tivermos disposição de investir tempo com Deus. Foi isso que Deus falou comigo esse final de semana. As pessoas que mais desfrutam de mim, do Alexandre, e das minhas coisas, são as pessoas mais próximas. Minha esposa, meus filhos, minha família, os amigos mais próximos. Agora os pastores. Porque tudo que eu tenho são deles. E cada vez que eles vão na minha casa, cada vez que estamos juntos, eles desfrutam de tudo, do Alexandre e tudo que o Alexandre tem. Porque são próximos. Querido, deixa eu te contar o segredo da vida cristã. Você precisa estar posicionado, sim. Mas tanto quanto posicionado, você precisa estar próximo para desfrutar de tudo que Deus tem para você. O Senhor fala em sua palavra que as bênçãos espirituais já estão liberadas para você, já estão dadas a você. Você tem todas essas coisas, diga aleluia. Mas como eu vou acessá-la? Sendo próximo. Então, não se engane, o fato de ser um bom crente te livra das trevas, mas não garante o desfrute da graça de Deus. Não tem como, não tem como. O fato de ser um bom crente, crente fiel, que faz as coisas direitinho, não te garante desfrute, te garante luz. Mas somente aqueles que são próximos vão desfrutar da graça plena do Senhor Jesus. Diga aleluia. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Terminando o horário hoje. Estou partindo para a conclusão. Enquanto a equipe de louvor se arruma aqui, faz arder, tá? No final da minha conversa com Deus, Ele falou algo muito interessante para mim. E Ele concluiu dessa forma: Deus, Alexandre, eu quero de você posicionamento, mas também quero de você proximidade. Muito claro para mim foi isso. E Deus me falou a última coisa sobre esse sistema solar, a Terra. E Ele falou o seguinte, isso foi hoje. A conversa nossa terminou hoje, tá? Começou sexta-feira e terminou hoje. Na Terra, existem cidades que não existe vários dias do ano que a cidade não tem trevas. E existem cidades que vários dias do ano só vivem em trevas. Eu falei, Deus, o que tem a ver isso com a história? Falando hoje comigo. Eu falei, tem muito a ver. Porque eu estou falando com você sobre posicionamento e sobre proximidade. Esse fenômeno que de uma cidade, o nome dela é Fairbanks, lá no Alasca. Ela fica por volta de 5 meses no ano, luz o dia inteiro, não existe dia e não existe noite. Desculpa, mês de junho, o mês inteirinho, 24 horas, não existe noite. E durante mais 4 meses, existem pouquíssimas horas de noite. É Fairbanks, lá do Alasca, essa cidade. Aí ele falou, Deus, mas o que tem a ver isso com a nossa história aqui? Sobre proximidade, fazer tudo, Alexandre. Por quê? Esse se chama um fenômeno, na verdade, sol da meia-noite, o nome do fenômeno. Deus falou claramente que Ele deseja ser o sol 24 horas na minha vida. Ele deseja ser iluminado, ser a luz do mundo na minha vida todos os dias e todas as horas. A vontade de Deus é que você não viva em trevas nunca, que você não experimente trevas nunca,
Porque se você estiver posicionado como Fairbucks, como se você estiver na posição como Fairbucks e próximo de Deus, não existe possibilidade de trevas entrar na sua vida. E eu e você precisamos entender isso, que é possível. No Alasca infelizmente não tem, porque depois de 6 meses é noite. Mas você está diante do sol da justiça que todos os dias brilha na sua vida. E esse sol quer te iluminar todos os dias, em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as solicitações da sua história. Mas para isso acontecer, precisa se posicionar. Mas de que maneira, pastor? Perceba, para quem conhece um pouquinho de geografia, aonde que está o Alasca? Nos polos. E quando a gente fala de polos, a gente fala de extremidades. Foi onde Deus falou muito forte comigo hoje. Você quer 1000, Alexandre? Você quer 10.000 vidas? Você quer ter o casamento mais espetacular? Você quer ter encontrar o noivo mais espetacular, a noiva mais espetacular? Você quer ter a melhor família, a prosperidade que eu tenho para você? Viva as extremidades comigo. E falando com o Neto rapidinho, antes de vir para cá, Deus me deu o versículo e terminou a conversa comigo através dele. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Você pode abrir para mim, por favor? Eu não ia ler, mas eu vou ler com você. Tá tempo? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz Amém, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és quente e nem é frio. Quem deras fosse frio ou quente. Avança. Assim, porque és morno, e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que isso? Pois dizes: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que está falando aqui? Não quero te acusar não. Só vive a plena graça de Deus, o desfrute do Senhor e a luz plena do reino de Deus, aquele que vive o extremo com Deus. Não há multiplicação de célula sem líderes extremistas. Não há multiplicação no casamento sem casais extremistas. Não existirá prosperidade sobrenatural sem uma atitude extremista. Pastor, nós estamos no politicamente correto, nós estamos na época que tudo tem que ser mais ou menos. Não, querido. Nós estamos numa época que o mundo não tem compaixão de cristão. E um tempo atrás entraram numa igreja das nossas vinhas e tentaram matar o pastor. Um tempo atrás tentaram fechar nossas igrejas em algumas cidades aqui em São Paulo, na época da pandemia. Quando você fala contra o pecado, não vou falar aqui por causa de estar gravando, que é para derrubar a internet, o pecado que você sabe o que eu estou querendo dizer, você é taxado como extremista, intolerante. Saiu essa semana uma reportagem, nada a ver conosco, não tem nada a ver com política, mas a ponto de um filme matar um presidente. Estão simulando como seria a morte de um presidente. Extremistas, o mundo é extremista, o diabo é extremista, e o extremo dele é te colocar nas trevas dele. Mas Deus está levantando uma geração de homens e mulheres posicionados e próximos dele, uma geração que é apaixonada por Jesus. Somente aqueles que não cedem à carne, que não cedem aos prazeres, que têm disposição de se aproximar e desfrutar do Senhor Jesus, esses terão o sol da justiça, e esses serão aquecidos para viverem os tempos mais incríveis com o Senhor. Mas eu preciso me posicionar, eu preciso me aproximar de Jesus, e deixar que a luz dele me ilumine todos os dias, e o calor dele me traga prazer todos os dias. Essa é a palavra para o nosso semestre.
essa é a palavra que Deus tem para você nesse semestre. Você precisa se aproximar de Jesus posicionado. Eu queria que você ficasse de pé neste momento. Hoje você vai se levantar como uma cidade na extremidade da terra celestial, aonde não tem jeito do sol não bater em você. O sol da justiça vai te iluminar todos os dias. E sabe qual que é a extremidade? Deixa eu te dar um segredo aqui. É quando você se dedica à palavra de Deus. Amém. Sabe qual que é a extremidade? É quando você coloca o seu joelho no chão e fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe qual é a extremidade? É quando diante do louvor você levanta suas mãos com toda a sua força, com todo o seu clamor e fala: eu te amo, Jesus. Sabe qual é a extremidade? Quando você abre a sua boca, onde você estiver, e fala assim: Jesus te ama, Ele vai mudar a sua história para um ímpio. Isso é ser extremo. E quando você está disposto a viver isso, a luz do Senhor te ilumina e vai te guiando as experiências mais incríveis da sua história. Você não entendeu, Deus tem experiências incríveis para a sua história, seja ela espiritual, seja ela natural. Mas você precisa ser um extremista do céu. Você precisa estar no Alasca do céu e permitir que a luz do Senhor te ilumine e te aqueça, de tal maneira que nada vai te parar. Faz arder nesta noite, Senhor.